Vamos falar mais sobre obesidade ao vivo com a repórter Shirley Barroso. Vamos chamar Shirley. É com você, Shirley. Olha, Jacinto, e esse tipo de cirurgia quase que virou moda no país. Tem gente que não tem o peso ideal para indicação para cirurgia e acaba engordando mais para se submeter a um procedimento. A gente vai conversar com o Dr. Levimar Araújo, que é endocrinologista. Doutor, as pessoas têm feito isso, né? Engordado mais para fazer cirurgia porque acham mais fácil emagrecer, né? Bom dia. Bom dia, mas isso é um absurdo, né? A gente tem que engordar para ser submetido a um processo cirúrgico, eu só posso ver isso como um absurdo. Na verdade, a gente tem que evitar essa obesidade mórbida. Agora, acima de 35 no índice de massa corporal, já com alguma outra doença, a gente chama de comorbidade. A pessoa, se já tiver hipertensão, colesterol, qualquer coisa que esteja prejudicando a sua saúde, também já é indicação da cirurgia. Agora, quais os riscos a pessoa corre fazendo esse tipo de cirurgia? Na verdade, todo procedimento cirúrgico, ele tem seus riscos, né? A gente tem que estar bem preparado, o paciente tem que estar tranquilo do ponto de vista endocrinológico, do ponto de vista metabólico, para ele ser submetido a um procedimento cirúrgico. Tem que estar com as funções cardíacas, com a função cardíaca, com a função renal perfeita para ser submetido ao procedimento cirúrgico. Até mesmo uma cirurgia dentária pode levar a riscos. Então a gente tem que estar com esse paciente da melhor maneira possível, nas melhores condições clínicas, para ele ser submetido à cirurgia. Agora, o que tem que ser reavaliado são as indicações para essa cirurgia. Poxa, será que todo obeso mórbido tem indicação para cirurgia? Isso que é o grande questionamento. Ele tem que passar pelo menos 5 anos por um endocrinologista confiável, ser submetido a um tratamento, né, à base de medicamento, atividade física, aquilo que ele conseguir realizar em termos de atividade física. E depois sim, passar por uma avaliação psiquiátrica, avaliação nutricional, por várias especialidades, para ele ser submetido a uma cirurgia de obesidade mórbida. Quem faz uma cirurgia de redução de estômago pode voltar a engordar? Sim, pode voltar a engordar desde que essa cirurgia não tenha sido muito bem indicada. Na verdade, hoje a gente está tendo essa resposta que você acabou de me fazer em relação a essa pergunta. Muitas pessoas não têm indicação, então elas têm uma compulsão para aquela comida. Você não vai tratar a causa, você vai tratar a consequência. Por que essa pessoa engordou? Porque ela chegou num grau de obesidade tão alto. Então ela pode trocar aquele alimento inicial que era a causa da sua compulsão por drogas, por álcool, né, por algum outro tipo de compulsão. Então a gente tem que avaliar muito bem do ponto de vista psicológico, do ponto de vista psiquiátrico, para estar indicando essa cirurgia. Alguma pergunta, Jacinto? Doutor Levimar, bom dia. Bom dia, Jacinto. Prazer tê-lo aqui no MG no Ar. O prazer é todo nosso. Antigamente, quando não existia essa cirurgia de redução do estômago, o que acontecia com as pessoas que têm essa obesidade mórbida? Morriam mesmo? Infelizmente, sim. Na verdade, nós não tínhamos ideia do número tão grande de obesos mórbidos que existem no nosso país. Na verdade, esses pacientes estavam escondidos. Uma vez eu atendi um paciente numa cidadezinha do interior, com 16 anos, e não tinha condição de chegar até o ambulatório. E chegando à casa desse paciente, ele estava se preparando para almoçar. Deitado, ele estava comendo numa bacia, já assim. Então, na verdade, o grau de desinformação é muito grande. Hoje em dia, graças a vocês também, a mídia, a gente tem conseguido alertar a população. Nós estamos caminhando para um país de obesos. Esse é o grande risco. Então nós temos que prevenir. A matéria anterior falando das escolas, então na minha opinião, acho que a gente precisa muito de estar avaliando isso. É a questão da alimentação. A cada dia mais as crianças estão obesas. Nós já temos um grau de obesidade em torno de 20% das crianças, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então o problema é de educação, o problema é de formação educacional, um problema anterior até, quando a pessoa chega a desenvolver a doença, obesidade mórbida, né? Já está numa fase bem adiantada de um problema que começou lá na infância, né? Claro que a gente tem que avaliar que a obesidade ela tem a sua característica, a sua hereditariedade, né? 30% vai responder por essa obesidade, mas 70% tem a ver com o meio ambiente. Então a gente tem que estar atento também. Você falou vários fatores aí, educação, criação, e eu também ressaltaria a questão da segurança. Hoje em dia, as crianças não estão indo para a rua, já assim, para brincar daquele pique-esconde, para brincar de futebol na rua, né, de mãe da rua, como a gente brinca, garrafão. Hoje elas estão cada dia mais plantadas, em casas fechadas,
né, no videogame, em atividades dentro da própria casa. Infelizmente, eu na minha infância eu ficava o dia inteiro na rua. Eu também. E aí a gente acaba gastando a energia toda que a gente tem, né? E não acumula, não fica gordinho, né? Na verdade é isso mesmo, a equação é muito simples. Se eu me alimentar mais, eu tenho que gastar mais também. Então, à medida que a gente está trabalhando mais, eu posso me alimentar mais. E a teoria sempre é inversa. Muitas vezes você está fazendo uma alimentação, a gente cita o caso até mesmo dos atletas. Quantos atletas, quando param com suas carreiras, engordam, né? eles engordam. Por quê? Diminuem a atividade física, mas continuam comendo aquele mesmo tanto que comia quando era atleta. Agora a questão emocional, doutor Levimar, ela é preponderante também para ficar gordinho, não? Com certeza, a ansiedade, né? E muitas vezes esse paciente acaba sendo operado e ele não tem esse acompanhamento, não tem esse acompanhamento psicológico. Então essa questão do emocional, ela é fundamental. Porque muitas vezes a pessoa está preocupada em tomar uma medicação para emagrecer e não está tratando o cerne da questão. Poderíamos até fazer uma terapia, poderíamos até ajudá-la com uma medicação, um antidepressivo, um ansiolítico, porque ela está comendo pela ansiedade. Quer dizer, ela está com fome de quê? Então, isso nós temos que enfatizar cada dia mais nos nossos consultórios, ter tempo para as consultas também, isso é importante ressaltar. Maravilha. Muitas vezes o paciente está chegando, ele quer ser atendido rápido, não, o médico está com pressa, ele só quer mostrar exames, então a gente tem que parar de tratar, Jacinto, aqui a gente deixa essa mensagem, parar de tratar a obesidade, nós temos que tratar a pessoa, a pessoa do obeso. Tá certo, muito obrigado, doutor Levimar. Um bom dia pela entrevista. Obrigado pela entrevista e um bom dia. Muito obrigado. Vamos fechar com essa pergunta. Ele está com fome de quê? Obrigado, Chile. Daqui a pouco te chama de volta. Até.